tudo bem? Meu nome é Verônica e hoje a gente vai conversar um pouquinho. Então, vou me apresentar primeiro. Eu sou professora aqui na cidade de Jaú, numa instituição privada da cidade. Sou pós-graduada em Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva pela Unesp de Bauru e sou mestranda do programa de pós-graduação em Docência para Educação Básica de Bauru também. Minha área de estudo é Educação Especial, mais, né, especificamente aí altas habilidades e superdotação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que é e quem são. Então, vamos lá. Aí, comecei ali com o meme, né? O que é, onde vive, quem são? São reais? Sexta, no Globo Repórter. Então, vamos conhecer aí quem são essas pessoas e o que é isso. Então, o que é altas habilidades e superdotação? É um potencial elevado e um grande envolvimento com a área do conhecimento humano, isoladas, né, ou combinadas. Então, intelectual, acadêmico, liderança, psicomotora, artes, criatividade, e tem que ter um grande desenvolvimento na aprendizagem e realização da tarefa em áreas do seu interesse. Isso quem diz é a política atual, né, da educação especial aqui do Brasil de 2008, que é vigente ainda no nosso país. Então, alguns exemplos aí de pessoas com altas habilidades de superdotação. Terão pessoas que a gente não conhece, obviamente, e terão pessoas que a gente conhece ali, que são um pouco conhecidas para a gente. Então, a gente vai começar ali com uma habilidade intelectual geral, que inclui aqueles indivíduos extremamente curiosos, muito observadores, né, que tem uma capacidade de abstração enorme, né. Então aí no primeiro nós vimos o Matheus, que ele conquistou ouro na Olimpíada Internacional de Ciência, superando estudantes mais velhos, né, isso chama muita atenção. E o de baixo é o Ivan, que conquistou aos 17 anos, pela segunda vez consecutiva, ouro para o Brasil na Olimpíada Internacional de Física. Então, olha essa capacidade de abstração que essas pessoas têm, né? De entender ali aquelas coisas bem complexas, né? Que precisa dessa abstração para entender. O próximo, aptidão acadêmica específica, que inclui alunos que apresentam um desempenho excepcional na escola, que têm ótimo desempenho em testes de conhecimento, porque a habilidades nós vamos ver depois que não é somente os testes que a gente identifica que aí torna uma pessoa superdotada, mas obviamente que os testes apontam sim esses alunos. E esses alunos ali de acadêmico específico demonstram altas habilidades em tarefas acadêmicas das áreas específicas. Então, a gente começa ali com o primeiro, que é o Leonardo Magalhães, que ele recebeu em 2001 o prêmio de notório saber em todos os níveis de ensino que antecedem o doutorado. Incrível, não é? E Ricardo Tadeu, que com apenas 12 anos foi aprovado no vestibular e conquistou na justiça o direito de frequentar seu primeiro curso superior da Faculdade de Direito. Né? Então, também nós veremos que as pessoas com altas habilidades, elas têm esse direito de suplementar o ensino e depende da situação de avançar, né? A série onde está. E olha nesse caso, né? 12 anos e passou ali na faculdade de Direito, e é o direito dele, pela lei, garantido de que ele pode fazer isso. Muito bacana. Pensamento criativo produtivo. Inclui estudantes que pensam, que têm umas ideias muito originais, bem diferentes daquilo que do senso ali comum, dos pares ali, são capazes de perceber formas diferentes, que se envolvem ali naquela toda a produção. Então, nesse primeiro ali, nós colocamos Washington, ele é um ícone da publicidade brasileira. Então, na infância, ele apresentava talento para expressar ideias de alto poder de convencimento. E embaixo, Davi Braga, olha que bacana, é um empresário de Maceió, que com 14 anos faturou mais de 100 mil em um único mês na sua cidade natal. E criou ainda ali, né, desenvolveu um startup ali para sistema de facilitar a pesquisa de compra de material escolar. Olha que bacana. Próximo, à capacidade de liderança. A liderança, ela também é uma superdotação, né? Então, aí nós temos
o Silvio Santos e o Fernandinho Beiramar. E o que essas pessoas apresentam, né? Elas têm uma persuasão, um convencimento muito forte, né? A capacidade de resolver ali os problemas bem rápido, pega ali à frente de tudo e vai resolvendo as situações. Então, nós vimos aí Silvio Santos, né? Com 14 anos, já era o camelô, e aí ele foi e deslanchou na televisão brasileira, e hoje todo mundo o conhece. Todo mundo, né, em rede ali nacional. Fernandinho Beiramar, que de dentro do presídio consegue comandar um esquema enorme de drogas, né, de tráfico. Então a gente vê que a altas habilidades ela pode ser levada para a parte legal e para a parte ilegal também. Então pode acontecer sim da pessoa usar essa parte para a parte ilegal, né? Talento especial para a arte, que engloba os alunos, né, que têm um alto desempenho nas artes, sejam elas plásticas, músicas, dramáticas, literárias, cênicas, pinturas, esculturas, cerâmica, enfim, né? Então ali nós temos os gêmeos, que eles fazem ali os grafites. Olha que incrível essa primeira imagem. E na imagem de baixo é o Francisco, ele é um escultor, um artista que começou a reconstruir a velha cerâmica de São João da Várzea, fundada pelo seu pai. E aí ele vai e começa a fazer muito sucesso ali, né? A capacidade psicomotora, que engloba aquelas pessoas que têm aquela proeza atlética, às vezes a gente olha, né, tem pessoas que são além da curva, né, são fora da curva na parte de desempenho motor, né? Nós vimos das Olimpíadas pessoas fantásticas e tem pessoas que são muito esforçadas, mas tem pessoas que têm ali altas habilidades, superdotação nessa parte psicomotora. E aí nós temos como exemplo o Guga, né? O Guga, ele era incrível naquilo que ele fazia e foi tricampeão. Incrível. Pode acontecer também de ter dupla excepcionalidade. Então, pode ter altas habilidades junto com o TEA, altas habilidades junto com o déficit de atenção e hiperatividade, o altas habilidades, transtorno de aprendizagem, altas habilidades e dislexia, altas habilidades e descalculia. Isso pode acontecer também, as duas juntos. Então, as terminologias, né? Nesse slide, né, nessa apresentação, nós falaremos altas habilidades superdotação, que é dada por Renzulli, mas temos outros também. Nós usaremos essa porque nós colocamos porque o Brasil, como lei, ele aponta essa terminologia. Então, nós seguimos essa, mas não quer dizer que as outras sejam erradas ou algo do tipo. Não, é só um segmento mesmo. Seguimos essa, mas essas também são certas. Então, outras terminologias é o dotado, bem dotado, talentosos e superdotados. Então, se às vezes você vai procurar lá um artigo científico sobre, e lá não tem altas habilidades de superdotação, mas lá está escrito estudantes dotados, estudantes bem dotados, estudantes talentosos. É a mesma coisa, mas aí é outro autor, né, que fala sobre o assunto. Então, abordaremos como altas habilidades de superdotação. O que a gente tem, né, que tomar ali um cuidado ao falar sobre, né, o que é um indivíduo precoce? Né? O indivíduo precoce, ele aprende mais cedo do que os pares. Né? O que a sala ali vai aprender mais para frente, aquele aluno já sabe. Isso ele é independente das altas habilidades. Ela pode ser uma criança precoce e não ter altas habilidades, mas normalmente uma criança precoce pode ter, né, altas habilidades, mas nem sempre são independentes. Um exemplo muito claro ali, uma sala de crianças de 4 anos, tem uma criança lá que já sabe ler e escrever. Lá, se a gente colocar ali no Jardim 1, a gente vê ali uma criança em abril já está lendo e escrevendo. É algo fora, né, do comum. Os pares ainda não sabem fazer. Mas isso seria uma criança precoce. Ela tem outras habilidades? Pode ser que não, né? Renzulli fala que pode chegar em determinado tempo em que ele vai se igualar com o resto ali da turma. Mas pode ser que sim.
né? A gente tem que ficar atento, ter esse olhar atento nesse aluno. O que é um prodígio? Ali a gente colocou Mozart, né? O que é um prodígio? Ele se caracteriza por uma performance extraordinária em seus primeiros anos de vida, com o mesmo desempenho de uma pessoa profissional adulta, né? Isso é uma criança prodígio. Então, isso antes dos 10 anos. E o Mozart, com 3 anos, ele já sabia tocar piano, e aos 7 anos ele fazia vários shows ali pela Europa. Então, isso é ser um prodígio. Um prodígio, ele normalmente pode se tornar, né, ali, ter, na verdade, altas habilidades de superdotação, como o Mozart tinha. O que são gênios? Né? Há um mito ali, né, um senso comum muito grande que dizem que quem tem altas habilidades é gênio. Isso não é verdade. Por quê? Gênio é quem deixa um legado para a humanidade. Aquele é o aluno que está lá na sala de aula, aquela pessoa que está lá trabalhando, ela vai deixar um legado na sociedade, na humanidade? Às vezes sim, mas normalmente não. Ele só tem a habilidade de superdotação. O gênio, ele deixa esse legado e ele revoluciona a área dele. E ali a gente colocou Einstein, né? Que ele foi um gênio. E ele deixou um legado para a humanidade toda, né? Todo mundo estuda o que ele estudou ali primeiro, e ele revolucionou a sua área, não é? Então, a gente não pode associá-los, né? O gênio à pessoa que tem alta habilidade de superdotação. Porém, Einstein tinha alta habilidade de superdotação. Dizem, né? A gente não estava lá para ver, mas dizem que ele era um péssimo aluno, que ele não gostava de estudar. Isso é muito característico da pessoa que tem alta habilidade de superdotação. Ela não gosta muito de estudar, ela gosta da área de interesse dela, né? Daquele envolvimento que ela tem com aquela área. Então, nisso a gente caracteriza aí o Einstein como gênio. Agora a gente vai partir pela área, agora que a gente já conhece as terminologias, conhece um pouquinho de cada área, a gente vai ver o que a lei fala, né? O que ela dá o suporte. Então, quem tem altas habilidades de superdotação pertence à educação especial. Ai, mas quando a gente fala ali, né, sobre educação especial, a gente pensa o quê? Na pessoa que tem deficiência, seja ela física, intelectual, pensa ali no surdo, pensa na pessoa com TEA, não é? E às vezes se esquece da pessoa que tem alta habilidade de superdotação, ou às vezes nem sabe que existe, né? Então, a pessoa com alta habilidade de superdotação, ela faz parte, pertence ali à educação especial. E ela é uma modalidade que ela perpassa por todos os níveis escolares, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, é direito dessa pessoa, e nós chamamos essas pessoas de público-alvo da educação especial, o PAE, nós chamamos, eles têm os direitos, né, de ter ali acompanhamento, a sala de AE, sala de recurso, se precisar ali uma monitora, no caso de auxiliabilidade de superdotação, não precisa de uma monitora ali, de um professor junto, mas precisa ali suplementar, e tem outras leis também que abarcam ali que subsidiam essas pessoas que têm altas habilidades. Mais um pouco, né, sobre a lei. A escola de rede regular de ensino deve organizar para ofertar o que para essas pessoas que têm alta habilidade de superdotação? Atividades que favoreçam o aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares. Então, a gente tem que pensar que nós temos que dar a mais para esses alunos, né? Eles estão lá e muitas vezes o que é dado para eles é pouco. Então, eles terminam ali rapidinho de fazer o que o professor dá, aí ele vai mexer com o amigo, ele vai levantar, ele vai pedir para ir no banheiro, ele não vai parar, porque ele precisa de mais. Às vezes, suplementar aquele ensino, ou enriquecer. O enriquecimento curricular, o Renzulli também aborda 3 tipos de enriquecimento curricular para a sala toda, né? Dá para fazer também só com o aluno, mas ele fala sobre a sala toda. E por que a sala toda? Ele fala que nós temos que elevar a maré
para elevar todos os barcos. Então, a gente não tem que pensar só em um, né? Só naquele. A gente pensa numa educação inclusiva mesmo. A gente levanta ali, ergue a maré para que todos os navios, que todos os barcos se ergam juntos. Muito bacana. Então, mediante desafios suplementares na classe comum, em sala de recurso ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino, inclusive para conclusão em menor tempo da série da etapa escolar, o que nós vimos ali anteriormente daquela pessoa que com 12 anos entrou na faculdade de Direito. Pode acontecer também, é o direito dele, dessa pessoa, ter aí antecipado, se necessário, se for a condição dessa pessoa. Mais uma parte do que a lei diz. A lei também prevê a identificação desses alunos, o cadastramento e o atendimento da educação básica e na educação superior dos estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, vamos ter ali o questionamento. Está identificando esses alunos? Você tem um aluno com altas habilidades de superdotação na sua sala? Ou você conhece alguém? Você que de repente é professor, trabalha numa escola, ou que está ali na sociedade, está no shopping, tá, você conhece essa pessoa está identificada, identificou, essa pessoa, ela está cadastrada no censo, né? Essa pessoa, ela está tendo atendimento, então é algo que a lei, ela fala que deve ser, será que está acontecendo, né? A gente tem que observar isso aí. Mais uma coisa que diz a lei, para a pessoa com disabilidade de superdotação precisar ali, né, da sala de AE, não é obrigatório o laudo médico. É obviamente que se a gente pegar, né, cada cidade às vezes aborda, né, de uma forma do que achar o critério melhor, mas a gente pensa que a sala de AE não é algo clínico, né, é algo pedagógico. Mas nessa nota 4 aí, a gente já tem esse subsídio, sim. Para que dizer que alguém tem auto-habilidade de superdotação? O que a pessoa ganha, né, com isso? A gente já viu lá que sobre as leis, nós vimos o que nós vimos as áreas, né, do que são as terminologias. E por que que essa pessoa precisa, né, saber? O que que essa pessoa ganha sabendo que ela tem auto-habilidade de superdotação? Seja ela ali criança, na sala de aula, nos espaços, ou seja ela adulto, porque tem muitos adultos também que não sabem que tem, recebem o diagnóstico mais tarde. Então, há necessidade, né, por conta das medidas educativas adequadas e o encaminhamento escolar necessário. Então, aquela pessoa, ela sabe que ela está diferente dos outros. Ela sabe que dos pares dela ali, ela tem alguma coisinha que não encaixa tanto ali. Então, ela precisa entender o que é diferente e ser encaminhada e ser levada pelas necessidades dela. A confirmação externa sobre o que sente internamente e nomear isso, né? Eu sou diferente e isso é bom, né? É bom ser diferente, mas eu preciso de ajuda para isso, né? Para guiar, porque ele tem altas habilidades ali, mas ele não vai despertar aquilo sozinho, né? Ele precisa ali ter o estímulo, né? Ele gosta de física, aí ele vai, por exemplo, né? A superdotação dele é em física ali de repente, que nem né, o Einstein ali, que nem os meninos também ali que foi apresentada. E aí na escola, física ali é muito pouco que é dado mais outro português, matemática, ciências, enfim, e física é deixado de lado. Então ele deixa de aproveitar ali a superdotação dele. E se não tem ali o estímulo, se perde ali, né? Não se trabalha, não se estimula essa superdotação. Então há necessidade, né, de trabalhar e de conhecer e de identificar essas pessoas. Criar condições ali educacionais apropriadas para eles. Então, a escola ela tem que criar esses espaços para esses alunos. Mas onde esses alunos estão? Onde eles estão? A Organização Mundial da Saúde, ela fala que da população toda é 5% que tem autodisabilidade de superdotação. Se a gente pegar, né, no censo escolar, a gente vai ver que está muito abaixo do esperado, né?
nós pegarmos ali, todo o pessoal que é matriculado, né, todos os alunos matriculados e todos os alunos matriculados com altas habilidades de superdotação, a gente vai ver que é algo assim 0,0000000. Então, assim, não era esse o número esperado pela quantidade, né, estatisticamente. Estatisticamente era se esperado mais aqui no Brasil. E onde estão esses alunos? E virgulinha ainda fala, né, que isso só na parte, esses 5% é só na parte tipo acadêmico. Na parte produtivo criativo, né, se a gente colocar ali, dá 15 a 20%. Então, onde está esses alunos? Muitas vezes, esses alunos, eles ficam esquecidos, né, invisibilizados, às vezes, como eu falei, né, aquele aluno que faz as coisas rapidinho, faz tudo certo, mas faz rapidinho, vai, sai, fica mexendo, conversa, e azucrina todo mundo, aí o professor vai olhar para esse aluno, às vezes ele nem olha, ele fala, ai, fulano, me deixa, né, um pouco, aquieta aí um pouco. Às vezes tem profissionais que não sabem lidar, às vezes tem medo de lidar com esse desafio, né? Ou às vezes não acreditam que precisam de atenção. Ah, ele se vira sozinho. Não, ele sabe, deixa ele. E aí eu já havia comentado, né? A gente precisa estimular esse aluno, ele não vai ali desenvolver sozinho. Existem os autodidatas, nós falaremos sobre isso? Existem, mas não, nem todos são, né? Eles precisam ali desse suporte. E até tem pessoas que falam que não existem, que eles não existem, que é só uma criança precoce que já. Ah, ele é um bom aluno. Ou às vezes pode ser, ele é um bom aluno, né? E o que a gente vê também, Virgulin fala em um de seus trabalhos, que essa dificuldade, né, dessa área é formar professores que saibam sobre isso. Às vezes a formação inicial, né, ali a graduação é muito pouca. Aí a pessoa às vezes nem vai estudar sobre educação especial, né? Ela vai se formar em outras situações e aí ela acaba não estudando sobre isso, não conhecendo. E aí quando chega aquele aluno na sua sala ou quando ela vai a algum lugar, ela não sabe lidar com essa pessoa, né? Falta de material, falta de suporte para esses alunos, falta de cadastramento, falta de pesquisa sobre as identificações e sobre como lidar. Porque as pesquisas feitas sobre altas habilidades de superdotação são feitas, a maioria, as grandiosas, fora do país, né? Alguns mitos sobre esses estudantes, né? Aquele senso comum, né, que fala de boca em boca, não é algo cientificamente. O que é esses mitos? No Brasil ainda há muito espanto sobre isso, há muita curiosidade, fala, nossa, mas isso existe mesmo? E se a gente pensar, né, é algo realmente novo. Se a gente pensa assim, Renzulli, ele ainda é vivo, né? Ele ainda posta artigo científico. Então ele tá lá vivão, postando junto com a mulher dele, os dois postam, escrevem juntos. Então é algo realmente novo. Se a gente pensar, né, por exemplo, em Piaget e Vygotsky, né, eles já não estão mais aqui, né, já morreram, já faleceram, e Renzulli não, Renzulli ainda é vivo, então é algo novo. Porém, já é estudado já há algum tempo, então a gente tem que, né, ter aí essa criticidade, né, pensar da forma científica sobre isso. Então tem essas ideias errôneas e populares, né? E compara aí superdotação com gênio. Então nós já vimos que gênio é uma pessoa que deixa um legado, é uma pessoa que deixa um legado para a humanidade, é uma pessoa que revoluciona a sua área, e tem pessoas simplesmente que têm altas habilidades de superdotação, né? Numa área específica. Então ela não é um gênio. E tem muitas pessoas que falam que é autodidata, e ele sabe fazer, deixa ele sozinho que ele sabe fazer. Às vezes ele não sabe, né? Não é porque ele tem ali altas habilidades que ele sempre vai tirar 10, que ele sempre vai tirar 10 em tudo. Muito pelo contrário, né? Ele é um aluno como qualquer outro aluno, e nessa parte específica dele, ele tem essa superdotação. E tem pessoas, né, dizem também aí um mito que é um problema na sala de aula. Isso, na verdade, a educação especial, acho que num todo, né, vive. Ai, nossa, tem altas habilidades. O que eu vou fazer com essa pessoa? Né, me desafia. Ai, ele me desafia todo tempo. Porque eles são muito críticos, né?
Se é a parte de superdotação deles, eles vão lá, não, ó, não é assim não, é daquele jeito lá. Então, às vezes, se sentem ameaçados, né? Esse aí é o Renzulli. Aí a gente vai falar assim, né? Como que a gente sabe ali que essa pessoa, que essa criança, que esse adulto ali tem essa autossabilidade de superdotação? Então, o Renzulli, ele fala que através do modelo dos três anéis, que foi ele que criou essa teoria, né? Esse modelo, que atribui a identificação desses alunos, que é um conjunto de três características. Então, que cada uma é um anel. Então, a primeira é a habilidade acima da média, alta criatividade e grande envolvimento com a tarefa. E se a gente fizer a intersecção, olha aí a matemática, se a gente fizer a intersecção desses anéis, o que fica no meio, se ela realmente tem as três, ela tem então ali, ela é identificada como autossabilidade de superdotação. Olha aqui. Vocês podem ver essa parte tem uma bola, habilidades acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. Essa parte mais escura ali do meio é a parte de superdotação. Então, se ele tem esses três, ele é superdotado. Então, vamos colocar ali um exemplo. Essa pessoa ali, eu tenho um aluno que ele tem uma habilidade acima da média em matemática, né? em português, de repente, faz textos incríveis ali. Ele tem um envolvimento com a tarefa muito grande. Ele pega para fazer alguma coisa, ele vai até o fim, ele faz, ele fica envolvido, ele pensa, ele planeja, e ele é muito criativo, ele desenvolve de uma forma fantástica. Então ali a gente encara ali a superdotação. Quais são as características mais comuns? Há muitas características, né? Porque assim como nós, todo mundo, cada um é específico, né? Cada um é de um jeitinho. Mas as mais comuns que a gente encontra é a intensa motivação, sendo aquilo que é caracterizado deles, né, de superdotação, aquela intensa motivação de aprender mais, de querer mais, de buscar mais, né? O parecer rebelde às vezes é muito corriqueiro acontecer de ser rebelde. Não quer estudar, não quer ir para a escola, faz as coisas assim, de mal do jeito que quer, né? Às vezes pode acontecer sim. Podem vivenciar sentimentos de rejeição e isolamento. Então, às vezes, a pessoa ela é ali super inteligentíssima naquela área, naquela parte da superdotação dela, e aí ela não consegue lidar muito bem com essa parte social, né? Com essa parte emocional de lidar com a outra pessoa. Então, às vezes, ela fica ali no cantinho dela, e aí a pessoa fala, ah, né, pessoa estranha. Mas não é, ela é o jeito dela. Muitos deles ficam ali um pouquinho antissociais, né? Eles são curiosos, né? Se eles se interessam por aquilo, eles vão a fundo e não param, sempre buscam mais. E eles procuram constantemente os cons e os porquês. Então, às vezes aquele aluno ali, aquela pessoa te desafia. Você está lá explicando tal coisa, você fala, mas como? Por quê? Mas por que dessa forma? Por que assim? Ah, mas eu acho que é daquela forma. E aí aquela pessoa que fica lá insistindo, essa pessoa pode ter altas habilidades de superdotação. Mas por que devo saber as características desses alunos, né? Então a gente já viu ali a terminologia usada, o que é altas habilidades, cada uma das áreas específicas. Vimos sobre o modelo dos três anéis, conhecemos as leis. E a partir de tudo isso que nós vimos, por que devemos saber as características desses alunos? Por que é importante saber que essas pessoas existem, né? Tirar essas pessoas aí da invisibilidade. Para Fleite e Silva, a maioria dos estudantes com altas habilidades de superdotação não desenvolvem plenamente suas habilidades no período escolar e muito menos na vida adulta. Então você pensa, se a criança com altas habilidades de superdotação não for lá visto, identificado lá pequenininho, vai chegar na vida adulta com boleto para pagar, trabalho e estudo ali de repente. Você acha que vai ligar para alguma coisa para desenvolver alguma habilidade? Não vai, né? O que ficou, ficou.
né? Deixa para lá. Não é assim. A sociedade perde. No Canadá, nos Estados Unidos, Japão, é muito aplicado dinheiro, investimentos em pessoas com alta habilidade de superdotação, porque eles retribuem isso para a sociedade, né? Eles, em questão tecnológica, em questão de saúde, em todos os campos, né? Então, é importante para eles identificarem isso neles e para nós, para a sociedade como um todo, né? E pode gerar aí desgastes socioemocionais, porque ele sabe que ele é diferente. Nós já vimos anteriormente ali, né, no que nós conversamos, que ele vê que ele é diferente, ele sabe que ele é diferente dos pares. Então ele vai ficar gerando aqui a vida toda. Eu sou diferente, eu sou diferente, eu sou diferente. Sendo assim, né, há uma necessidade de identificar esses alunos para evitar problemas de baixo rendimento. Porque não é porque ele tem alta habilidade de superdotação que ele vai ser um bom aluno, né? Normalmente não é assim que acontece, né? Às vezes essa pessoa com alta habilidade de superdotação ela tem baixo rendimento. Não vai na escola nem com reza. Fica difícil. Desinteresse na sala de aula. Às vezes, se for como já falamos anteriormente, é até o interesse ali que ela gosta ali de matemática. Mas aquilo ali para ele é muito pouco. Não está suplementando. Ele está tendo as mesmas coisas que todos os colegas têm. Para ele é legal? Não é, porque ele já sabe aquilo. Para ele é pouco. Ele quer sempre mais ali, né? Eles se sentem desajustados, pode até levar depressão, entre outras coisas nesse sentido. E além do direito, né, de desenvolver o máximo de suas potencialidades, né, de seus talentos aí. E como já falamos anteriormente, é lei, é o Estado, o Distrito Federal e os municípios, juntos, têm que estabelecer diretrizes, procedimentos para a identificação, cadastramento e atendimento dessas pessoas, tanto na educação básica quanto na educação superior. É direito deles, né? É lei. E aí a gente pensa, né, quais recursos então? Vamos lá, vamos colocar a ideia que tem aquela criança, aquele adulto, enfim, aquela pessoa que você olhou assim e pensou, ai, olha, tem alguns sinais, né? Que a professora não dá o laudo, né? Ela olha e fala, olha, né, tem alguns sinais aí, o que eu faço? Tem questionários, né, sobre que o professor mesmo pode aplicar, que os pais podem aplicar, é que ele é um questionário grande, eu acabei não trazendo aqui. Mas é um questionário que tem algumas perguntas, aí a autora coloca, se ele colocar tal coisa, o que, que isso quer dizer? Se ele colocar ali que ele é um pouco rebelde, né? Que tem uma questão mais ou menos assim, o que, que isso quer dizer? Então tem esse que o professor pode aplicar, que o pai pode aplicar, que a criança pode fazer com ela mesma. E tem também quando a gente encaminha, né? Nós encaminhamos para o psicólogo, e aí, com o encaminhamento né, do professor, os pontos, né, que percebeu a área ali dele de superdotação, e aí o profissional psicólogo vai ali indicar ali os outros lugares, outros profissionais que podem atender também esse aluno para ter a suplementação ali do ensino e enriquecimento ali do currículo. Aqui tem algumas sugestões de filmes, né? Não tem filmes ali tão novos, né? Tem aquele filme que não tá nessa lista, se não me engano, que é O Menino que Descobriu o Vento. É isso o nome? Não me recordo muito bem, mas acredito que é esse, sobre um menino e ele fez algo sobre o vento. Isso aí também fala um pouquinho sobre altas habilidades, superdotação. Vale a pena, né? É uma questão de curiosidade. E aqui coloca um pouco das referências usadas, dos termos onde encontramos ali as coisas que utilizamos nessa apresentação. Espero que tenha sido esclarecido algumas coisas. Estarei à disposição para quaisquer dúvidas posteriores. Muito obrigada.